5 jogos, na verdade, né? Foi o quinto jogo dele. Bem, esse negócio de paciência, sabe, Arnaldo? Sinceramente, eu acho que o dirigente de futebol tem que ter o mínimo de coragem para ignorar corneteiros da imprensa, corneteiros da arquibancada ou do corneteiro que picha muro. Porque isso é insano, uma coisa que não tem o menor cabimento. O que eu escrevi lá no blog foi sobre os 5 mais bem colocados técnicos do futebol brasileiro hoje, na Série A. Os 5 têm mais de um ano de trabalho. Os 5 têm mais de um ano de trabalho. Será que é coincidência? Claro que não é coincidência. Claro também que não vão ficar os 5 o tempo todo. Vai haver mudanças ali. Mas isso faz diferença. É óbvio que faz diferença. Além da competência do profissional, o tempo de trabalho. Isso é tão lógico, isso é tão básico, é tão primário e é ignorado se tratando de Flamengo, porque as pessoas acham que tudo vai acontecer automaticamente. Sinceramente, é porque os dirigentes se deixam influenciar por isso. Sujeito que chega e vai para algum lugar ficar falando que porque está ruim, tem que mudar tudo, não serve, em 5 jogos, praticamente sem tempo de treino, porque o tempo é curtíssimo. Os jogadores jogam, viajam, jogam de novo, é um dia de treino, você vê, vai jogar agora domingo. Hoje é sexta-feira, dia seguinte ao jogo. Vai trabalhar o quê? Um pouco hoje, um pouco amanhã, domingo, já o jogo em Curitiba, já viaja de novo. E todos os clubes passam por isso. Você não tem tempo quase nenhum. Claro que a gente deve e pode criticar as escolhas do Sampaoli, pode criticar muito os jogadores acomodados, preguiçosos. O Flamengo é um time acomodado. E isso não é culpa do técnico, não, porque muda o técnico e a situação não se altera. Não se altera. O jogador que é substituído está jogando nada e sai com carinha feia. Enfim, podemos questionar por que não joga o Matheus França, por que joga o Vidal, por que o fulaninho está no time e o outro não está. Tudo isso está para discutir. Por que não substituiu o Wesley, que eu acho uma coisa muito questionável. Todo jogador que toma amarelo tem que trocar, você vai ter mais substituições, então, no primeiro tempo, 3 delas. O jogador tem que saber se comportar. E o Flamengo tem 3 laterais direitos. 3. 2 estão machucados. Só sobrou o menino, que é afobado. Já falamos sobre isso em outros jogos. Ele é afobado. Mas não tem muita opção ali. E há uma diferença entre conhecer o jogador à distância, jogando contra, e trabalhar com o atleta. Chegar para o cara e falar, quero que você faça isso, ver que o cara funciona, não funciona, dá certo, não dá certo. Então, é claro que, independentemente de que o São Paulo tenha errado ou não, o trabalho dele é um trabalho muito ainda no começo. Está muito no início. Aí, se você quiser, vamos lembrar o Jorge Jesus, já que as pessoas adoram lembrar o Jorge Jesus. O pessoal não lembra como é que foram os primeiros jogos, eu lembro. O primeiro jogo dele foi o Atlético Paranaense, empatou, Copa do Brasil, no Paraná. Aí goleou o Goiás, 6-1. Que maravilha. Aí recebeu o Atlético, empatou de novo, perdeu nos pênaltis. Eliminado da Copa do Brasil no terceiro jogo. Terceiro jogo, Jesus estava eliminado da Copa do Brasil. Imagina a eliminação para o Fluminense, o que vai ser? Aí veio o Corinthians e São Paulo, o Flamengo empata 1-1. Estava 1-0 o Corinthians, o Gabigol empatou o jogo. Jorge Jesus. Aliás, Jorge Jesus, os últimos técnicos do Flamengo, foi o único que não venceu em Itaquera. Aí foi até Guayaquil jogar contra o Emelec. Tomou de 2-0. Aí as críticas foram duríssimas, porque ele colocou o Rafinha, que agora quer ir de volta, pelo amor de Deus, né? O Rafinha não é titular nem do São Paulo, gente. Não, esse cara que picha o muro, ele faz o quê na hora do jogo do Flamengo? Ele tá vendo o desenho do Pica-Pau, tá fazendo outra coisa. Se o cara achar que o Rafinha vai ser o cara que vai jogar no time do Flamengo e vai resolver, então, o jogo do São Paulo, não vê Rafinha nem titular dentro do São Paulo, gente. Rafinha é um ótimo lateral, tu é um veterano. Não estamos em 2019, 2023. O cara vai lá, se dá o trabalho de pichar o muro, escrever, não tem liderança, volta, o Rafinha vai resolver o problema. É de uma tolice ímpar. Então, é melhor chamar o Mauro. Então é melhor chamar o Tomires, né? Da época Tomires, Davi, Tequinha, Jordão, porque é inacreditável chamar lideranças do passado, né? Já que é assim. Mas o fato é que o começo é assim, é difícil. Claro que a gente pode criticar as escolhas. Acho que o São Paulo foi muito mal ontem, as trocas não foram boas. Domingo também ele cometeu erros, mas isso faz parte de qualquer processo de um técnico que está chegando num clube tentando fazer o início de trabalho. Né? Isso vai acontecer. E o jogo de ontem, o resultado em si, não é ruim. No contexto foi. Porque o Racing tem muito mais desfalques que o Flamengo, é um time inferior ao Flamengo, tinha vários problemas, ainda perdeu aí do Rojas, que hoje tem sido o principal jogador, o meia, que se contundiu e ficou fora também. Ele ia jogar e acabou ficando fora. E o Flamengo não soube ganhar o jogo. Ficou 45 exatos minutos com um homem a mais. E não criou volume de situações e não pressionou para valer, para ampliar o placar e tentar resolver o jogo. E aí tomou o gol de falta no cenário parecido com 2020, quando o Rodrigo Caio foi expulso e o Cigari fez o gol do Racing no Maracanã, no jogo que o Racing eliminou o Flamengo.